Que a graça e a paz de Cristo se façam presentes e abundantes na sua vida. Você que está me dando esse privilégio de assistir esse vídeo aí, tá? Eu quero te agradecer porque você me deu essa permissão para poder falar com você, me comunicar com você por esse canal. Eu sou o diácono Márcio Ribeiro e quero ter o prazer de compartilhar a palavra de Deus com você. Nesse momento que nós estamos precisando, temos visto aí as coisas acontecendo no Brasil e no mundo, e nada melhor do que compartilharmos aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar acerca de todos os assuntos. Antes de eu ler o texto e compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, quero convidar você a compartilhar esse vídeo, a me ajudar a pregar a palavra de Deus, porque esse é o momento dessa palavra ser semeada, alcançar os corações que estão aí aflitos e necessitados de receber essa semente tão preciosa. Quero convidar você a clicar no sininho para você receber todas as notificações do canal, a você se manifestar através do seu like, para que esse canal ele se torne relevante no YouTube e os vídeos fiquem na nuvem e sejam compartilhados e essa palavra seja pregada. Eu quero fazer esse convite a você. Bem, eu quero compartilhar com você um texto muito especial. Ele é um dos mais conhecidos da Bíblia e até mesmo quem nunca entrou numa igreja já ouviu falar. É sobre a parábola do filho pródigo. Está em Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Então o texto diz assim: Disse Jesus: certa vez um pai que tinha 2 filhos. Um deles, o mais novo, um dia o procurou e pediu a ele: Pai, dá a parte que me cabe na herança. Esse pai se entristeceu o coração, mas decidiu então repartir a herança em partes iguais entre eles, ele, o rapaz e o filho mais velho. E esse rapaz então, o mais novo, o que pediu a herança, juntou tudo, os seus bens, e partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou todos os seus bens, todo esse dinheiro, vivendo de maneira irresponsável. Quando o dinheiro acabou, ele naquela cidade longínqua, os amigos de copo se foram, e chegou então uma grande crise naquela cidade. Chegou ali a fome, chegou o desemprego, e aí começou a passar necessidade. Começando ele a procurar emprego naquela cidade, um dos cidadãos dali o encaminhou para uma fazenda, na qual ele foi cuidar de porcos. Chegando na fazenda, ele desejou comer a comida que era dada àqueles porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então ele, caindo em si, tendo consciência da sua situação, ele então olhou para os céus e exclamou: Ah, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, têm comida com fartura, eu estou aqui passando fome. Eu vou voltar para minha casa, eu vou pedir perdão ao meu pai e vou dizer a ele assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, basta que me trate como um dos seus empregados. No dia seguinte, ele juntou tudo então que tinha e partiu de volta para sua casa, para a casa do seu pai. Ao se aproximar da fazenda, o seu pai saiu correndo em sua direção, o abraçou e o beijou. E então esse filho falou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o seu pai o interrompeu e mandou chamar os seus empregados e deu a ordem: Providencie um banho para o meu filho, tragam roupas novas, tragam o anel para colocar no seu dedo, tragam sandálias novas e matem um bezerro gordo, novilho gordo, porque nós vamos comemorar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi encontrado. E então a festa começou naquela fazenda. Enquanto isso, o filho mais velho estava trabalhando, como sempre ele fazia todos os dias. Ao se aproximar da casa, ouvindo a música e vendo as danças, ele então chamou um dos seus empregados e perguntou o que estava acontecendo. E então ele foi informado. O empregado falou: Olha, teu irmão voltou e o teu pai mandou matar o bezerro gordo para fazer essa festança. Então esse rapaz se revoltou e não quis entrar.
O seu pai foi até ele e conversou com ele e argumentou. E então esse filho falou: pai, eu te sirvo há tantos anos, eu trabalho contigo aqui de sol a sol na fazenda, eu nunca te deixei e o senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Enquanto esse teu filho aí, que gastou o teu dinheiro com as meretrizes, o senhor mandou matar o bezerro gordo para comemorar. Isso não é justo. E então esse pai falou com ele: meu filho, eu sei que você está comigo esses anos todos. Tudo que é meu é teu. Eu sei que você nunca me abandonou. Mas é justo nós comemorarmos e nos alegrarmos porque o teu irmão estava morto e reviveu, ressuscitou. Estava perdido e foi encontrado. Que Deus possa abençoar essa palavra que foi lida e que ela faça morada nos nossos corações. Que nós venhamos a aprender cada dia mais dessa palavra, mesmo ela sendo conhecida. O título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é: escolha não ser como o filho pródigo. Essa parábola ela tem uns ensinamentos lindos. Jesus ele se comunicava com as pessoas através de parábolas porque era uma forma fácil dele comunicar o amor de Deus, o quanto Deus se importa com as pessoas. E nós podemos falar o seguinte: o pai desse filho pródigo é a simbolização do próprio Deus, entendeu? Assim como o filho pródigo é a simbolização daquele que pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um que um dia se afastou dos caminhos do Senhor, que um dia quis viver do seu próprio jeito. E o filho mais velho simboliza aquele que não teve sabedoria e discernimento para entender o tamanho do perdão de Deus em relação àqueles que se afastaram, se desviaram, erraram o caminho, mas que retomaram o rumo das suas vidas. Bem, nós podemos falar algumas coisas para começar a compartilhar essa mensagem. Nós podemos fazer uma inferência que é uma conclusão que não está escrito no texto bíblico, mas nós podemos tirar essa conclusão desde que não fira o texto bíblico e nem seja uma heresia. O que acontece? Esse filho pródigo, antes dele sair de casa, nós podemos afirmar que ele teve outras ações de rebeldia. Não se interessou em trabalhar com o pai, com o irmão mais velho, não se interessou em aprender nada da fazenda e não queria fazer nada, só queria viver na boa vida, só queria viver na farra, só queria andar pela cidade. E, num ato supremo de rebeldia, ele então decidiu, entre aspas, matar o seu pai, porque esse dinheiro que ele disse que era a parte que cabia a ele, como diz o texto, na verdade não cabia. Na verdade ele só teria direito após a morte do seu pai. Mas esse pai, acho que cansado de tanto falar e esse filho não ouvir, ele decidiu dar a parte dele e liberar esse filho para ir embora. Quantas vezes nós fazemos isso? Muitas vezes com o nosso pai mesmo, com a nossa mãe. Queremos fazer do nosso próprio jeito e nosso pai, nossa mãe, de repente, deixam que nós venhamos a dar as cabeçadas aí na vida. E muitas vezes o próprio Deus faz isso. Quantas vezes Deus nos adverte, quantas vezes Deus nos orienta e nós tentamos fazer do nosso próprio jeito. Ah, pregador, mas não é assim. Eu te mostro dentro da Bíblia. No Antigo Testamento, Deus fez isso. Em Gênesis, lá quando Deus mandou Noé recolher sua família, um casal de cada espécie de animal e providenciou o dilúvio para acabar com tudo. Também posso falar ainda do livro de Gênesis, quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, mandou recolher Ló com a sua família e destruir as duas cidades. Tamanho era o pecado. Posso te falar do Novo Testamento, o livro de Romanos, capítulo 1, está lá escrito, até Deus os entregou a sua própria sorte, era tamanha devassidão moral no meio dos romanos que Deus fez isso, sim. Então muitas vezes Deus prefere se ausentar e deixar a pessoa seguir o seu próprio caminho, sabe por quê? Porque Deus é educado, Deus não força a barra, Deus não obriga ninguém a segui-lo, Deus não obriga ninguém a ser fiel a Ele. A fidelidade ao Senhor, ela vem da nossa parte como um gesto de amor. Deus quer isso, amor. Nós venhamos a servi-lo com amor, não por obrigação ou por medo ou por coação,
A Bíblia nos diz no Salmo 51, versículo 17, que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então, voltando ao texto, esse jovem então foi. Chegando na cidade grande, com dinheiro, chegaram os amigos de copa, a rapaziada só para beber e comer às custas dele. Chegaram as Maria Tulipa, aquelas mulheres que queriam beber às custas dele. Você aí, quantas vezes você já bancou um monte de homem, um monte de mulher aí comendo e bebendo às suas custas? Quantas vezes você, sustentou um monte de gente aí quando você estava bem, era churrasco para cá, era cerveja para lá, refrigerante para colar, e quando as coisas começarem mal, todo mundo saiu fora e você ficou sozinho? Quantas vezes já não aconteceu aí com você? Quantas vezes? Assim foi com esse rapaz. Os amigos de copo meteram o pé quando o dinheiro acabou. As Maria Tulipa meteram o pé. Ah, quem é Maria Tulipa? Maria Tulipa, aquela mulher que gosta de beber às custas de homem. É claro que ela não chega junto com o dinheiro, mas muitas vezes chega usando o seu próprio corpo. O cara paga uma bebida, depois ela vai dar uma saidinha com ele. Quantas vezes isso já não aconteceu aí, por aí? Quantas vezes não está acontecendo aí? Pois é. Então esse rapaz ficou sozinho, no meio da fome, no meio da crise, numa cidade que não era dele, onde ninguém o conhecia, e por ele estar sem dinheiro, nós podemos concluir que ele não tinha dinheiro para pagar hotel, não tinha dinheiro para pagar pensão, não tinha dinheiro para pagar pousada, certamente as roupas já estavam esfarrapadas, ele não tinha dinheiro para tomar um banho, não tinha dinheiro para comer, certamente ele já estava fedido, já estava com uma péssima aparência. Então, nesse momento, ele foi procurar emprego e sem estudo, sem preparo, ele não se preparou para viver na cidade, não se preparou para exercer as profissões da cidade. O que aconteceu? O único emprego que tinha para ele foi o quê? Cuidar de porcos, o que era uma suprema humilhação para um judeu. Presta bem atenção no que eu estou falando. Cuidar de porcos era a suprema humilhação para um judeu, porque é uma questão da cultura judaica. O judeu não come porco, então cuidar de porco para o judeu é uma humilhação suprema. Estou deixando isso claro porque não estou tratando a profissão de cuidador de porcos como humilhação não, tá? É bem explicadinho isso aí, que é para não ter dúvida com relação à interpretação daquilo que a palavra de Deus diz, certo? Era uma humilhação suprema para um judeu. Pois bem, e aquilo ali não tinha salário, porque simplesmente o que aquele cidadão fez foi levar aquele rapaz para uma fazenda, deixou ele lá, dormir no meio do chiqueiro lá, e ele que disputasse a comida dos porcos, como o próprio texto diz. Ele desejava comer a comida que era dada aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então não tinha salário, não tinha nada. Aí esse rapaz se deu conta da sua situação de humilhação, de derrota, e ele entendeu uma verdade. A semeadura, ela é opcional, a colheita, ela é obrigatória. Traduzindo, se você planta melão, você vai ter que colher melão. Se você planta abacaxi, você vai ter que colher abacaxi. Você não vai plantar melão e colher jaca, você não vai plantar abacaxi e colher manga, você não vai plantar abacate e colher cajá. Certo? Então esse rapaz ele entendeu que a semeadura dele deu origem a essa colheita aí, essa humilhação. Mas ele se tornou um rapaz humilde e entendeu que ele precisava se retratar, pedir perdão ao seu pai, retornar para sua casa. E nós aprendemos algo aqui. Ele não desejou o lugar dele de filho, não. Ele só pediu para ser recebido como um dos empregados do seu pai. E esse pai, ele nos mostrou um amor supremo. Ele não fez com o filho isso aí, sabe? Tipo assim, recebeu o rapaz como um dos seus empregados e pronto. Não, ele deu ao filho o lugar dele de direito como filho. E Deus faz isso conosco. Deus não nos coloca em estágio, sabe? Tipo assim, fica aí no cantinho, se daqui a um ano você se comportar, você então passa a ser meu filho. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Nunca fez e nunca fará.
E outra verdade, Deus não espera que a gente se limpe para ir a Ele. Ele quer que a gente vá do jeito que a gente está. E Ele nos recebe de braços abertos. E esse amor de Deus é tão incondicional que esse pai foi e abraçou aquele filho fedido, aquele filho maltrapilho, aquele filho suado, aquele filho maltratado com fome. E esse pai então deu ao filho o lugar dele de filho. Roupa limpa, sandália nova, anel no dedo, um banho, sabe? E assim Deus faz conosco. Ele dá roupa limpa, dá banho, tira os carrapichos, tira os carrapatos, tira os piolhos, e a gente então tem a vida restaurada. Pois bem, e Deus ainda faz a festa para comemorar, porque a Bíblia nos diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, no meio da festa, o filho mais velho não teve o discernimento espiritual para entender esse amor incondicional do seu pai, que perdoou aquele filho, que gastou dinheiro com as prostitutas e fez toda aquela arruaça que fez. E muitas vezes nós não temos essa visão para entender o amor de Deus acerca de alguém que um dia se afastou e fez uma arruaça na sua própria vida e até na vida de quem estava em volta, mas retornou para pedir perdão. Pois é, e esse pai teve a paciência para explicar para esse filho mais velho a sua intenção de perdoar, a sua intenção de restaurar, de resgatar esse filho que estava morto, afastado. E muitas vezes Deus faz isso conosco nos dias de hoje, nos dá essa explicação cuidadosa para entendermos o amor incondicional que Ele tem para alcançar aqueles que estão perdidos, que erraram o caminho, que erraram a rota e decidiram retornar para refazer suas vidas. Pois bem, para que nós possamos então finalizar essa mensagem, quero deixar para você uma mensagem aqui muito importante. Deus, Ele não muda as coisas. Como assim? Vou te explicar. No dia seguinte da festa, na fazenda, o filho pródigo acordou, dormiu na cama limpinha, roupa limpinha, tudo direitinho. Pergunto eu a você, as regras da casa do pai mudaram? Claro que não. O pai não tratou de ser molengão ou condescendente para deixar o filho pródigo zoar o plantão, fazer o que bem quisesse para não ir embora de novo. Não. As regras da casa continuaram as mesmas. E assim eu digo para você, e serve para mim também. Quando nós nos afastamos da presença do Senhor, podemos, de repente, zoar o plantão no mundo, como se diz. Quando voltamos para a casa do Senhor, somos recebidos com festa no céu. E no dia seguinte, a regra não mudou. As regras na casa do Senhor continuam as mesmas. A palavra de Deus continua a mesma. Para melhorar a explicação, para ninguém ficar ofendido, se um dia eu me afastar dos caminhos do Senhor, for para o mundo, bagunçar, fazer tudo de errado e retornar para a casa do Senhor, o Senhor há de me perdoar, como perdoou o filho pródigo, vai me restaurar, como restaurou o filho pródigo, vai ter festa no céu, porque eu retornei para a casa do Senhor. Mas no dia seguinte a regra continua a mesma. Deus não vai fazer concessão para mim só para eu não me desviar de novo, não. Deus não vai dar jeitinho para mim só para eu poder me desviar de novo, para eu não me afastar de novo, coisa e tal. A regra continua a mesma. E é falando desse jeito que eu quero fazer o convite para você. Se você que está aí, está me dando o privilégio de assistir esse vídeo, se porventura esfriou sua fé, conhece a palavra, se desviou, está com sua fé fraquinha, se decepcionou, sei lá, e deseja voltar para o caminho do Senhor, esse é o momento. Procura uma igreja, procura um pastor, reconcilia com o Senhor, volta para a casa do Senhor, sabe? Ele está de braços abertos te esperando. Eu finalizo dizendo a frase que eu falei quando eu comecei a mensagem, que é o tema que Deus me deu como título. Escolha não ser como o filho pródigo. Que Deus possa abençoar,
essa palavra, porque foi só até aqui, foi o que o Senhor ministrou ao meu coração para eu compartilhar. E eu quero dizer para você também que a próxima semana, nesse canal, eu vou compartilhar com vocês um estudo bíblico. Esse estudo bíblico vai ter como título Os Profetas Maiores e Menores, tudo baseado na Palavra de Deus, tudo por ordem cronológica direitinho. Nós vamos falar sobre os reis de Israel, para que nós possamos entender todo o contexto dos profetas, por que eles foram levantados, o estado espiritual daquela nação. E vocês podem ter certeza, nós vamos entender por que muita coisa acontece no Brasil do século XXI, por que muita coisa acontece nessa nação. Nós vamos ver. E a palavra de Deus por si, ela explica e vocês vão entender tudo direitinho, sabe? E é o que Deus tem ministrado ao meu coração. Quero ter o prazer de ver você aí, sabe? Acessando esse estudo bíblico. Na próxima semana ele vai estar disponibilizado nesse canal. Mais uma vez eu reitero esse convite para você. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra que está sendo pregada e que essa palavra ela possa ser espalhada e possa alcançar os corações e que o Senhor possa te abençoar, te guardar e te livrar do mal. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim eu finalizo esse vídeo, tá? E te convido para estar aqui, para assistir os próximos vídeos que eu vou colocar no canal, se assim Deus me der permissão, e que Ele me use sempre que eu colocar os vídeos aí, que Ele me use, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a me usar, e que eu convido também você a assistir os vídeos que aí já estão, sabe? Para que eles possam também edificar a sua vida, tá? Um grande abraço, fica com a graça e com a paz de Cristo.